Mas livro de Ezequiel, capítulo 16, verso 4, está dizendo assim: enquanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, os seus cordão umbilical, nem foste lavado com água para tua purificação, nem tampouco foste esfregado com sal, nem envolta em faixas. Irmãos, para quem conhece um pouco sobre Bíblia, estuda um pouco sobre os profetas maiores, os profetas menores, sabem que Ezequiel, ele foi um dos profetas maiores. E eu acho muito encantador e muito linda a história de Ezequiel. Ezequiel, ele foi um homem muito provado por Deus. Ele foi um homem muito escolhido por Deus. A palavra diz que na vida de Ezequiel, ele nasce em uma linhagem de sacerdotes. Ele nasce em uma família de linhagem sacerdotal. A história de Ezequiel diz que ele nasceu e os pais falaram que ele ia ser sacerdote. Porque imagina comigo, uma pessoa que nasce em uma família que há anos, há gerações, vem tendo uma família de pregadores. Então, quando essa criança nascer, vai ser automático que os pais vão falar, vão ensinar ele a pregar. E quando a criança vai crescendo nesse ritmo, a criança vai crescendo nesse entendimento, ela vai se apaixonando, ela vai criando gosto pelo microfone, ela vai criando gosto pela pregação. E a palavra vai dizer que Ezequiel, ele foi crescendo em uma linhagem sacerdotal. A história diz que a criança, para se tornar sacerdote, ela crescia dos 0 aos 6 anos com os pais, sendo ensinada pelos pais. Dos 6 anos aos 12 anos, ela ia para uma escola rabínica, que ela iria aprender a Torá. Ela ia aprender a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. A história vai dizer que a criança, para ser um sacerdote, ela ia sendo moldada até os seus 30 anos de idade. E a palavra diz que foi isso que aconteceu com Ezequiel. Ele foi crescendo, foi aprendendo, foi criando gosto, foi fazendo como se fosse uma espécie de estágio. Mas só que quando chega o ano de Ezequiel colocar tudo aquilo que ele aprendeu em prática, o livro de Ezequiel, capítulo 1, vai dizer que eles sofreram, que a cidade de Jerusalém foi atacada. A cidade de Jerusalém foi incrivelmente atacada e terrivelmente destruída. A história vai dizer que a cidade de Jerusalém foi levada aos homens fortes, eles foram mortos, os guerreiros foram mortos. A história diz que levaram os príncipes dessa cidade, levaram as mulheres como escrava, os velhos foram mortos, os jovens também foram levados. E a palavra vai dizer que tamanha foi a frustração do coração de Ezequiel. Por quê? Porque ele foi criado durante 30 anos para ser um sacerdote. E como ele vai ser sacerdote? Como ele vai exercer aquilo que ele estudou a sua vida toda? Se ele está numa cidade, se ele está num lugar que não tinha altar. Por quê? Porque o sacerdote, para ele entregar, ele pegava aquilo que o povo entregava e levava para Deus, e levava para o templo. Agora o profeta era uma coisa diferente, pegava aquilo que Deus entregava e levava para o povo. Mas nem sempre aquilo que Deus está falando é o que o povo quer ouvir. Nem tudo que Deus está falando, pastor amado, é o que o povo quer ouvir. Por isso é mais fácil pegar a murmuração do povo, levar para o altar e jogar lá para cima para Deus. É bem mais fácil do que ouvir o que Deus está mandando falar. Manda o povo se consertar e chegar lá fora, pregar para todo mundo. Deus está mandando vocês, todo mundo, se consertar. É bem mais fácil. Agora a palavra vai dizer que
Ezequiel, ele está em um ambiente deplorável. Repita comigo, ambiente deplorável. Ambiente deplorável. Isso mesmo, a história vai dizer que Ezequiel está dizendo que ele está junto ao rio Quebar. Ali está muita gente, está muita gente. Imagina comigo, pessoas desabrigadas. Imagina comigo, pessoas sem teto, sem terra, pessoas que sabem como se fosse elas estivessem numa invasão, não tem lugar para dormir, não sabe como a gente vai se alimentar. Imagina comigo, o Salmo de número 137 está dizendo que os levitas pegaram as suas harpas, penduraram e disseram que aquela sentença que eles estavam vivendo, aquele momento que eles estavam vivendo, era tão ruim, era tão mal, que eles se recusavam a adorar. Eles fizeram um juramento: se um dia eu voltar a adorar o Deus de Sião, que a minha destra e a direita perca o movimento e a minha língua põe no céu da boca. Olha só o sofrimento dos levitas. A história diz que eles penduraram as harpas, falaram: nós não cantamos mais, nós não pregamos mais, nós nunca mais vamos entoar louvores ao Deus de Sião. Mas só que a verdade é que o Deus, ele trabalha do jeito que a gente entende. A verdade é que Deus, ele nunca faz do jeito que a gente entende. Sabe de uma coisa? Eu estou olhando para Ezequiel e estou vendo Ezequiel no momento deplorável. O povo de Deus está sofrendo. Eu estou vendo todas as portas fechadas, e é necessário, quando todas as portas estão fechadas na sua vida, você olhar para o céu. Sabe por quê? Porque queira o inferno ou não, pode ter guerra ou não, pode ter crise no Brasil ou não, o céu nunca está em crise. Eu vou falar mais uma vez para vocês entenderem. A cidade de Jerusalém foi tomada, foi todo mundo levado como escravo, as mulheres levadas como escrava. E sabe de uma coisa? O mundo está se decaindo, se decompondo. Não sabe o que eles vão comer, eles não sabem com o que eles vão se alimentar. Mas sabe de uma coisa? O céu não estava em crise. A cidade estava em lágrimas, mas o céu não estava em crise. A cidade estava em luto, mas o céu não estava em crise. A cidade estava chorando, não sabia o que fazer, mas o céu não estava em crise. A palavra vai dizer que no momento em que Ezequiel está de cabeça baixa, que Ezequiel está chorando, que Ezequiel está se lamentando, a palavra vai dizer que Ezequiel ouve uma voz, e a voz que Ezequiel ouve é essa: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. E quando Ezequiel se coloca de pé, a palavra vai dizer que ele se põe de pé e levanta a cabeça, e quando ele levanta a cabeça, ele vê os céus abertos. Sabe de uma coisa? Deus, ele está mostrando a Ezequiel que em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio a todo mundo chorando, em meio a todo mundo sofrendo, eu sou o Deus que te faço levantar e te faço ver os céus abertos. A palavra vai dizer que Ezequiel, ele tem uma visão. Agora escuta uma coisa: estar em cativeiro e ver céus abertos não é para todo mundo. Vou falar uma coisa: estar em um culto como esse, tem gente que está boiando no culto, não sabe o que está acontecendo, mas tem gente que está tendo visões de Deus neste culto. A palavra vai dizer que Ezequiel, ele se coloca de pé e ele tem visão do céu aberto. Sabe, em meio a cativeiro é necessário a gente entender, a gente aprender que pode as portas da terra estar fechadas, mas a porta do céu está aberta. As portas da terra estão fechadas, mas a porta do céu está aberta. Deus, ele não precisa passar pela porta. Deus, ele não precisa passar pelas correntes. Deus, ele não precisa passar pelo portão. Aonde ele quiser entrar, ele entra. Aonde ele quiser pisar, ele pisa. Aonde ele quiser invadir, ele invade, porque ele é Deus. Agora a palavra vai dizer que Deus levanta Ezequiel como profeta. Me ajudei no fundo. Que Deus, ele levanta Ezequiel como profeta. E aí acontece que chega um momento que
profecia, e essa palavra que você for pregar, prega a visão que eu te dei. Essa visão do capítulo 16, versículo 4, a história vai dizer que na visão de Ezequiel, Ezequiel está dizendo para o povo que Deus, ele, quando encontrou Jerusalém, Ezequiel está dizendo que Deus encontrou Jerusalém como se fosse uma criança, um bebê recém-nascido, pastor Ronaldo, um bebê que imediatamente acabou de nascer. E a história vai dizer que o bebê, ele não acabou de nascer, que ele ainda estava com o seu cordão umbilical. A palavra vai dizer que o bebê, ele não acabou de nascer, que ele ainda estava sujo com o sangue de sua mãe. E essa é a visão que Deus manda Ezequiel pregar. Deus manda Ezequiel pregar. Fala, Ezequiel, fala para Jerusalém que quando eu encontrei ela, ela estava como uma criança suja, jogada na braseta, que estava com o seu cordão umbilical suja no seu sangue. Não tinha, as pessoas passavam Ezequiel e não ajudavam. As pessoas passavam e não estendiam a mão para ajudar. Quando eu encontrei em Jerusalém, não tinha quem lavasse ela, não tinha quem cortasse o seu cordão umbilical. A palavra no versículo 4 está dizendo: não tinha quem passasse sal em sua pele, porque o sal era usado para matar as bactérias do corpo da criança. Não tinha quem envolvesse a criança com sal, não tinha quem passasse água, quem desse um banho na criança. Mas a palavra está dizendo que quando todas as portas se fecham, é necessário olhar para o céu, porque a porta do céu não está fechada. A palavra vai dizer que Ezequiel vai pregar essa palavra, que quando Deus encontra Jerusalém, ela estava como se fosse essa criança. E Ezequiel prega essa palavra. Fala: ei, Jerusalém, você lembra quando Deus te encontrou? Você lembra quando Deus te encontrou no deserto? Ezequiel está dizendo para o povo: Deus encontrou vocês suja, jogado no deserto, abandonado, não tinha quem te desse o banho, não tinha quem cortasse o seu cordão umbilical. Se a gente for parar para pensar, isso é totalmente desumano. Manassés, como a criança vai crescer, como a criança vai aprender a andar, como a criança vai aprender a falar, se não tem quem o ensine, se não tem um pai que cuida, se não tem a mãe que o ajuda, que o alimenta. Mas só que a palavra vai dizer que quando Deus encontra a cidade de Jerusalém, na visão de Ezequiel, Ezequiel está dizendo: vocês eram Jerusalém, semelhante àquela criança, não tinha quem ajudasse. E Ezequiel está falando que Deus, quando passou por nós, na visão de Ezequiel, ele está dizendo: não tinha como, não tinha tempo de dar uma palavra, não tinha tempo de estender a mão, não tinha tempo de cortar o seu cordão umbilical, não tinha tempo de pegar no colo, mas tinha tempo de liberar uma palavra. A visão que Ezequiel está dizendo foi essa: todo mundo passou por você, ninguém te ajudou, mas Deus passou por você, e ele viu que a única coisa que dava tempo de fazer era liberar uma palavra. E Fabrício, qual foi a palavra que Deus liberou na visão de Ezequiel? A palavra foi essa: todas as expectativas, tudo que está no cenário dizendo é que vai morrer. Sabe o que estava acontecendo? O surubu estava olhando, esperando a criança
visão de Ezequiel, não tem como a criança sobreviver. Nós não precisamos ser estudados para saber que a criança vai falecer, que a criança não vai sobreviver. Deus ainda está falando sobre Israel, sobre uma cidade que estava abandonada. Não tinha quem investisse nisso. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi hoje à tarde? Que Deus, Ele é o maior investidor. Aleluia, Deus, aleluia. E o diabo, ele é o maior negociador. E aí, sabe o que eu estou assistindo? Deus, Ele investiu naquela criança. Aleluia. Sabe o que eu estou assistindo agora? Deus, Ele investiu em você. Sabe o que eu estou vendo agora? Aonde ninguém apostava, aonde ninguém achava que não ia dar nada, Deus, Ele olhou para você. Não te olhou porque você era pelo lado de fora, mas Ele olhou porque você é pelo lado de dentro. Porque quem nos olhasse pelo lado de fora não investiria em nós. Mas Ele, quando nos olhou pelo lado de dentro, Aleluia. vale a pena investir nele. Vale a pena investir nela. Sabe qual é a realidade? Que nós estamos vivendo em uns dias, já estou caminhando para o final. Sabe qual é a realidade? Que a gente estamos vivendo uma época, que a gente estamos vivendo um dia, que estamos vivendo dentro da igreja, onde tem pessoas que caminham, pessoas que falam, pessoas que conversam, pessoas que se vestem bem, mas sabe qual é a realidade? Está morto. Meu Deus. Repita comigo: não morra antes de morrer. Não morra antes de morrer. Tem gente que está vivo ao lado de fora, mas no mundo espiritual está morto faz tempo. E sabe o que vai acontecer, pastor Ronaldo? Quando a pessoa ela está morta por dentro, começa a vir algumas doenças da alma. A pessoa começa a torturar o espírito e a alma. E aí a depressão começa a vir, a crise de ansiedade começa a vir, a síndrome do pânico começa a vir. Sabe de uma coisa? O terapeuta não é a solução. Sabe de uma coisa? Desabafar para todo mundo não vai ajudar em nada. Existe algo morto dentro de você que você precisa reviver. Existe algo dentro de você que você precisa colocar para fora. A palavra que Deus liberou sobre a cidade de Jerusalém é viva. É viva. Viva. Embora o cenário está dizendo não há mais jeito, não há mais solução, mas a palavra liberada nessa noite é viva. Aleluia. Sabe de uma coisa? Sabe o que o inferno ele quer dizer para você? Sabe o que o inferno quer que você acredite? Que você não é capaz, que você não consegue, que você não tem capacidade, que você não vai conseguir avançar, que você não vai conseguir ir para frente. É isso que o inferno diz ao seu respeito. O inferno está dizendo que você não vai ser feliz. O inferno está dizendo que a sua vida acabou. O inferno está dizendo que para você não há mais solução. O inferno está dizendo que você irá morrer aprisionado no mundo dos vícios. É isso que o inferno está dizendo. O inferno está dizendo que você vai permanecer morto, que você vai vir até essa casa e vai continuar morto, que você não vai conseguir alcançar a libertação. É isso que o inferno está dizendo. Mas só que através do Espírito Santo, eu quero dizer para alguém nessa noite: você vai viver os maiores dias da sua vida depois deste culto. Porque sabe de uma coisa? Sabe como Deus passou na visão de Ezequiel? Deus ele está passando aqui nessa noite, está segurando em suas mãos, está dizendo: ei filho, ei filha, você vai viver. Sabe de uma coisa? Sabe o que me chama a atenção? É que por mais que a criança seja nova, é que por mais que a criança não tenha
seu sangue para que ela não viesse morrer. Eu estou vendo, Alan, uma criança abandonada pela própria mãe, uma criança jogada no deserto, que como eu falei, não tem como uma criança sobreviver dessa maneira. Como ela vai se alimentar, como ela vai beber água, como que a criança vai se fortalecer, como a criança vai aprender a viver. Eu não estou falando de um homem sozinho no deserto, eu não estou falando de uma mulher sozinha no deserto, eu estou falando de um homem, de uma criança. Eu estou falando de uma criança sem defesa, que acabou de nascer, que não tem defesa, que não sabe lutar, que o surubu está olhando para ela, está esperando ela parar de reagir. Sabe de uma coisa? Por mais que esteja difícil, por mais que seja difícil, não pare de se mexer, porque o adversário está olhando para você e está dizendo: ele vai parar, ela vai parar, mais uma semana ela não aguenta, mais um ano ela não aguenta. Esse ano eu achei que ela ia parar, mas ela não parou, ela não desistiu. Sabe de uma coisa? A vida que está em você é maior do que o pensamento do adversário. O senso de virtude que há dentro de você é maior do que aquilo que o adversário está jogando contra a sua vida. Posso falar uma coisa para você entender? Queira o diabo não, queira o diabo não, mas sabe de uma coisa? Por mais que seja difícil, por mais que o ambiente seja difícil, por mais que o ambiente onde você mora seja difícil, o local do seu trabalho seja difícil, mas Deus está falando para alguém: você não vai parar, você não vai desistir, você vai prosseguir, você vai viver. A unção da vida está passando nesse lugar. A unção da vida está passando nessa casa, neste momento. Que eu não vou forçar vocês, mas quem estiver com o coração disponível para receber essa unção da vida, abra o seu coração, que ela irá passar sobre a sua vida neste momento. Se coloque de pé, se coloque de pé. Meu primeiro objetivo, meu tempo já se foi. E a gente que somos acostumados a ministrar, nós sabemos que tem dia que a gente prepara uma mensagem e chega na hora das muda tudo. Tem dia que a gente quer falar uma coisa, chega na hora, Deus vai, leva para o outro lado e fala outra coisa. E de uma coisa eu sei, Deus ele me usa muito com cura. Deus ele me usa muito com a cura, gente. Com cura espiritual. Nesse momento eu vou fazer uma oração. E eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Eu não sei se você está passando por um momento espiritual que você possa estar morto. Eu não sei se o momento que você está passando, pode estar passando por uma dificuldade espiritual, aonde as doenças da alma têm ferido o seu coração, têm te ferido, aonde há uma enfermidade espiritual, uma enfermidade na alma que ninguém vê, aonde você passa, todo mundo fala com você, todo mundo pensa que está tudo bem, mas só que na verdade você sabe que não está tudo bem, aonde o seu coração tem chorado por algumas noites. A unção da cura vai passar neste lugar. Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor Deus Pai, Senhor Jesus Pai, nessa hora, Deus Pai, eu te peço, Pai amado, Senhor Deus Pai, eu lhe peço, Deus Pai, que a tua unção, Senhor Jesus Pai, que o bálsamo da cura, Pai amado, venha passar, Pai amado, sobre este lugar, que aonde, Senhor Jesus, Senhor vê, Pai, que tem alguém, Senhor Jesus, precisando, Pai, de ser curado, Pai amado, que aonde alguém, Pai amado, precisando liberar o perdão, que o perdão venha ser liberado.
vidas, Pai. O Senhor Jesus Cristo, Pai amado, venha abraçá-la, Deus, e venha trazer vida, Pai. Que a unção da vida, Pai, venha invadir o coração dela. Senhor Jesus, Pai, que a sua unção, Pai amado, venha, Senhor Jesus, trazer vida, Pai, sobre o coração dessas pessoas. Em nome de Jesus.